Nossa bruxa vai falar hoje sobre a celebração da roda do ano. Eu não sei nadinha sobre isso. E aí, Ana? Bom, boa noite. E hoje teremos um assunto muito interessante. Como é que a bruxaria comemora as festividades? Pela roda das estações. Como eu falei já num outro programa, entendemos a bruxaria, a organização entre o princípio masculino e o princípio feminino. E nisso se manifesta em tudo, inclusive para a roda das estações, que é o ciclo do Sol, e chamado de sabás, e os esbás, que são a celebração das luas cheias, então que representa o elemento feminino. Na roda das estações, temos a roda do hemisfério norte, porque as estações lá são em posição contrária do hemisfério sul. E temos também a possibilidade de celebrarmos a celebração mista, em que eu escolha algumas datas que ocorram no hemisfério norte para celebrar aqui no hemisfério sul. É por isso que a gente celebra o Dia das Bruxas no mesmo dia que eles celebram lá no hemisfério norte? Ah, sim, há uma pequena diferença e é sobre isso que eu gostaria de começar. Por exemplo, essa celebração do Dia das Bruxas, que é dia 31 de outubro, é conhecido como a celebração de Samhain, na língua celta. E o que representa essa festividade? É o momento em que, na jornada do deus cornífero, que é o que responsável pela criação da terra também, junto com a deusa da natureza, ele está se preparando para a morte. Então, é a mesma coisa que acontece no 31 de outubro, em que ele antecede o famoso Halloween, né, como chamamos, a festa das bruxas nos Estados Unidos e outros países de língua inglesa. E o que significa Halloween? Que quer dizer etimologicamente All Hallows Eve, a festividade na véspera de todos os santos, né, de todos os espíritos, todas as almas. E é por isso que é dia 31 de outubro. É esse preparatório, né, pensando na festividade de Halloween, e Samhain vai muito nesse espírito. É o momento em que o deus cornífero está se preparando para a morte, e aí tem toda essa festividade de integração com o espírito dos mortos, com a possibilidade de promover oferendas, desejar-lhe o melhor, né? Quer dizer, não tem muita coisa a ver com bruxaria. Tem a ver com a bruxaria no sentido de que você faz a comunicação com outro mundo, né? E aí, é claro, incluem-se a celebração, no caso de Samhain, no dia 31 de outubro, é o momento de que você está entendendo que você está se preparando para a chegada do inverno. Então, é uma celebração que você faz, por exemplo, alimentos que são da época, É a vinho, festa da colheita. festa da colheita, isso, e mais do que isso, do armazenar a colheita pensando no inverno. O que é interessante, essa é a celebração no hemisfério norte. Samhain é comemorado aqui no Brasil dia 30 de abril, que aliás a roda das estações no Brasil, no hemisfério sul, a roda inicial começa em abril. Assim como na astrologia a gente fala que o signo de Áries começa a roda do ano pelo signo de Áries, que é mais ou menos março e abril, a mesma coisa acontece na bruxaria. Aqui é celebrado Samhain no dia 30 de abril. Por quê? Porque já é um momento
em que você está se despedindo do verão, você já está no outono e você já está no espírito de se preparar para a chegada do inverno, né. Então é nesse sentido que nós comemoramos, né. E o que é interessante, pegando no sentido de Samhain, é da ideia do renascer, que no nosso caso é muito feliz essa comemoração em 30 de abril, que às vezes ocorre o feriado de Páscoa na celebração cristã, dependendo da contagem, né, porque é um feriado móvel, né, porque tem a ver com a quaresma, a data do carnaval, essas coisas, né, os 40 dias. Às vezes, o que que é a Páscoa cristã, né? Você tem a parte da paixão de Cristo, né, que são a fase em que ele morre e é crucificado, e a Páscoa é a ressurreição de Cristo, é o renascer. E na bruxaria, Samhain significa que é o momento que o deus cornífero, que é um dos que criou a terra junto com a deusa da natureza, ele tem a possibilidade de morrer e renascer. Que chique É, isso. é, é Tem muito uma bacana. historinha, tem um romantismo em volta disso, Tem, né. em todo momento tem isso, são as fases de relacionamento do deus com a deusa, porque tudo na bruxaria você pensa na organização do equilíbrio do princípio masculino e princípio feminino, não tem a superposição de nenhum dos elementos. Que chique É, isso. e muito avançado se a gente pensar, né, porque, pensando que bruxaria, é, ela sempre existiu de uma certa forma, mas se você trouxer os rituais de bruxaria a partir dos celtas, que é muito anterior a ao período de nascimento de Cristo, né, você já pensa essa questão dos celtas, né, como algo muito avançado, pensando a harmonia entre princípio masculino e feminino, não há uma subjugação do princípio feminino em relação ao masculino. Os celtas têm uma ligação muito forte com bruxaria, né. Demais, demais. Dá pra entender por quê? De onde veio isso? Da característica do povo mesmo, porque eles enfrentavam as dificuldades, toda a civilização que enfrenta dificuldades, necessidade de adaptação climática. Eles estavam localizados pensando na região da Irlanda e da Inglaterra. Em tempos passados, muito mais úmida, chuvosa, às vezes a qualidade do solo não vingava tudo o que se plantava, então era natural que na celebração politeísta deles, associando com as forças da natureza, realizar esses rituais era uma forma de agradecer ou de pedir para, momentos da colheita, sabe. O que é interessante é o seguinte, né, e qual seria a celebração seguinte na roda da e é por isso que começa a roda do ano no hemisfério sul, a partir do Samhain, que é em 30 de abril, né. Agora, a celebração seguinte que temos é a de Iule. Iule, na verdade, é um período intermediário entre as estações. Ele pega nas datas, mais ou menos, aqui no Brasil, de 21 e 22 de junho, e na roda do hemisfério norte, ele é celebrado em dezembro, tá? Você vai ensinar hoje a gente fazer bruxarias, não vai? Claro, vou ensinar até a aproveitar essas datas dos rituais. Galera, se inscreve, segue a gente, dá o joinha. E a Ana já já vai ensinar uma bruxaria pra gente. Perfeito. Vamos lá.